Boa noite. Boa noite. Presidente Dilma Rousseff volta a falar em respeito à vontade das urnas e diz que enverga, mas não cai. Lula se reúne em Brasília com o vice-presidente Michel Temer e líderes do PMDB. Cunha criticam o encontro. Com a crise econômica e a alta nos preços, paulistanos usam a criatividade nas feiras livres. Justiça Militar decreta a prisão temporária de 14 policiais da rota. É presa a quadrilha que furtava passageiros nos aeroportos de Guarulhos e Congonhas. A alta nos preços dos alimentos mudou o comportamento de quem frequenta as feiras livres aqui em São Paulo. As estratégias de compras variam, mas o objetivo é sempre economizar para não deixar faltar nada na mesa. Dona Josefa vem com o dinheiro contadinho, R$ 120 e nenhum centavo a mais para fazer a feira, que tem que durar mais de uma semana. Se eu compro só se eu precisar mesmo, senão eu não vou comprar. Já a Marisita gosta de um cardápio bem variado, então ela usa outra tática contra os preços altos. Eu compro só o suficiente, olha, 3 de cada coisa, que é para não sobrar, né? Já é uma defesa, né? Porque antes eu comprava meia dúzia, agora corto. Enquanto a patroa faz as compras, a funcionária dela pesquisa. Ajuda a ficar de olho. Porque às vezes a gente paga R$5 em uma coisa aqui, quando chega lá tá 4, aí chega na outra tá 3, e aí vai mudando os preços, né? De banca para banca. Qualquer estratégia é mesmo essencial em tempos de alta nos preços. Os alimentos foram um dos vilões da inflação aqui na capital paulista na primeira semana de agosto em comparação à última semana do mês de julho, segundo a FIPE, que mede o índice de preços ao consumidor. A alta nos produtos in natura foi de 1,83%. Destaques do que subiu: mamão e pepino. A cebola continua bem ardida e cara por causa da quebra na safra no Rio Grande do Sul. O item, que chegou a custar R$10 o quilo, baixou para R$8 e é encontrado até por R$5 em algumas barracas na feira da Vila Mariana. O que também está em queda: melancia, couve-flor e laranja, em média 3% mais barata. Mas atenção, o preço da fruta varia bastante em cada barraca. Encontramos a laranja-lima por R$4, R$5 e até R$6 a dúzia. Por isso, antes de comprar, Vera não abre mão de provar. Privilégios que só tem quem vai à feira. Toda vez que eu venho, eu peço para experimentar, porque para ver se está gostosa, né? Ver se compensa. Ei, mamãe, sorria, você está certa. As vendas no comércio varejista recuaram 2,2% no primeiro semestre do ano em relação aos 6 primeiros meses de 2014. Segundo o IBGE, não havia uma retração nesse tipo de comparação desde 2003. Na passagem de maio para junho, as vendas do varejo tiveram queda de 0,4%. É a primeira vez nos últimos 15 anos que as vendas do comércio caem 5 meses seguidos. Pesquisa traça pela primeira vez o perfil do consumidor da Rua 25 de Março. Mesmo com algumas lojas fechando as portas, o comércio movimenta R$120 milhões por dia. 400 mil pessoas todos os dias. Durante as festas de fim de ano, 1 milhão de consumidores. Mas quanto se gasta por dia na rua de comércio popular mais famosa da cidade? R$350. Uns 200. Uns R$80. A São Paulo Turismo da Prefeitura fez as contas, ou melhor, fez uma pesquisa com 1.400 consumidores e chegou ao gasto médio por pessoa na 25. O resultado deu R$ 329,32. O levantamento mostra que o comércio aqui segue atraindo multidões apesar da crise. O faturamento diário chega a R$120 milhões. Para muita gente, encher as sacolas exige 2 qualidades: paciência e disposição. Vim desde a Praça da Sé ali. Olhando. Comprei um pouco lá e um pouco aqui. A gente chegou aqui, era acho que em torno de 9 horas da manhã, por aí, 9 e pouquinho. Então aí, até agora. Passa o dia inteiro comprando. O dia inteiro comprando, aí para, almoça, come alguma coisa e volta de novo.
A pesquisa mostrou que a esmagadora maioria, 91% dos consumidores são de São Paulo, sendo que 76% são da capital paulista. E elas são maioria. As mulheres representam 67% do total. A presença maciça do sexo feminino por aqui ajuda a explicar outro dado da pesquisa. As tão desejadas bijuterias estão no topo da lista dos produtos mais vendidos, 21%. Em segundo aparecem as roupas, com 16%, e os apetrechos para festas, enfeites e fantasias, com 15%. Entre os que decidem encarar essa multidão, a maioria vem mesmo para compras pessoais, 75%. Apenas 5% vem fazer negócios. O Círio faz parte dessa curiosa minoria. Veio especialmente do Acre só para abastecer a loja de celulares. Eu venho cerca de 4 a 5 vezes por ano. Para comprar necessariamente ou não? Exclusivamente para comprar. Capas, películas, fones de ouvido, acessórios, tudo para celular, tudo para área. Aqui dá para abastecer, né, e ter um lucro bom na minha cidade. E depois de rebaixar a nota do Brasil, a agência de classificação de risco Moody's divulgou o rebaixamento das notas de 12 bancos brasileiros e da Bovespa. Entre as instituições financeiras estão Bradesco, Banco do Brasil, Caixa, Itaú Unibanco, Citibank, Santander e BNDES. No entanto, apesar do rebaixamento, segundo a agência, a classificação para essas instituições ainda é estável. A Fiat anunciou férias coletivas a funcionários da fábrica de Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte. É a 4ª vez no ano que a montadora adota a medida, alegando que precisa ajustar a produção à demanda de mercado. Desta vez, a Fiat vai conceder férias coletivas parciais de 20 dias a 3.000 trabalhadores da produção a partir do dia 24. Foi presa hoje no aeroporto de Congonhas, na zona sul de São Paulo, uma quadrilha especializada em furtos a bolsas e malas dos passageiros. Uma cena comum, a mala sozinha no chão e o passageiro ali perto, só que distraído. Essas aí são do meu colega que foi carregar o celular. Nem tinha percebido que ele tinha largado aí e tinha ido carregar o celular. Um pouco distraída também. Isso. O descuido pode ser uma chance para os bandidos. Eu estou sempre grudada, estou sempre de olho. E também tem o perigo de colocarem alguma coisa, alguma droga e tal. Esse também é um problema talvez até pior, né? Sempre eu fico perto, deixo, aí um sai, tem que ficar perto vigiando, não pode deixar só. Deixar também outras pessoas olhando, porque nunca tem a responsabilidade que a gente tem, que a gente é dono. Hoje, em Congonhas, a polícia prendeu uma quadrilha especializada em roubar e furtar passageiros. As imagens do circuito de segurança mostram 3 integrantes da quadrilha e mais um comparsa chegando ao aeroporto. Depois, já próximo ao check-in, um deles pega a bolsa de uma vítima e sai com ela na mão. Segundo a polícia, o chileno Hugo Retamale, de 65 anos, é apontado como o líder do bando. Ele confessou o crime e foi preso em flagrante. Também foram detidas outras 2 chilenas, Andréia Lopes, de 38 anos, e Natália Tudela, de 30. O grupo estava sendo investigado há 2 semanas. Segundo a polícia, a quadrilha agia também em vários aeroportos do Brasil, como em Cumbica, Guarulhos e até aeroportos internacionais. Os bandidos viajavam pelo mundo exclusivamente para furtar os objetos e as malas dos passageiros. Outro alvo dos criminosos eram as lojas nos aeroportos. Em pelo menos 15 delas, de várias cidades, foram registrados furtos e roubos. 2 outras pessoas suspeitas estão sendo procuradas. Justiça Militar decreta a prisão temporária de 14 policiais da Rota, a tropa de elite da PM de São Paulo. Eles estão detidos no presídio militar Romão Gomes, na capital paulista. Os policiais são suspeitos de terem participado da execução de 2 homens na semana passada. Os policiais presos contam que na tarde da última quinta-feira cruzaram com um carro suspeito na Avenida Felipe Pinel, em Pirituba, zona norte de São Paulo, e que esse veículo fugiu quando foi abordado. Depois, os 3 homens teriam descido do veículo e trocado tiros com os policiais. Um dos suspeitos teria fugido e os outros 2 morreram. No carro, os policiais dizem ter encontrado armas de fogo. O único morto identificado até agora é Herbert Pessoa, de 31 anos. A corregedoria suspeita que os 2 homens tenham sido executados pelos PMs. Um veículo Palio
envolvido na ocorrência de morte em Pirituba, ele havia passado por volta de 13h40, portanto, antes do horário da ocorrência, volta de 13h40, pela Avenida Edgar Facó, num dos pontos monitorados pelo projeto Radar. 3 segundos após a passagem do veículo, passou uma viatura de rota. Não nenhuma dessas duas viaturas envolvidas na ocorrência. Essa viatura que foi flagrada pelo projeto Radar, ela estava, segundo a nossa análise, escoltando esse veículo, numa via que dá acesso ao local onde ocorreu o suposto confronto. A Corregedoria também se baseia na informação de que um familiar da vítima telefonou depois do crime para a polícia, perguntando do parente. Dizia que Herbert tinha sido abordado por policiais da rota em Guarulhos e depois levado na viatura. No dia seguinte, foi preso um homem que estava junto com Herbert na hora da abordagem da rota, em Guarulhos. Junto com Herbert, compraram em sociedade esse veículo Palio e eles estavam estreando esse veículo na prática de furtos à residência. Essa segunda pessoa morta na ocorrência de confronto com a rota, ela não é conhecida dos familiares do Herbert e tampouco conhecida desse indivíduo que estava com o Herbert quando o Herbert foi abordado. Os 14 policiais militares da rota foram trazidos na madrugada desta quarta-feira para o presídio Romão Gomes, aqui na zona norte de São Paulo. Se levados à justiça, vão responder pelo homicídio dos 2 homens. O juiz Sérgio Moro, da Operação Lava Jato, mandou soltar Luiz Eduardo de Oliveira e Silva, irmão do ex-ministro José Dirceu. O Ministério Público queria transformar a prisão temporária dele em preventiva, sem prazo, mas não foi atendido. José Dirceu segue preso. O advogado dele nega as acusações e diz que a prisão tem justificativa política. Para ajudar a presidente Dilma Rousseff a enfrentar a crise política, Lula se reúne em Brasília com o vice-presidente Michel Temer e líderes do PMDB. O encontro foi no Palácio do Jaburu, residência oficial da vice-presidência da República. Além de Temer, participaram os senadores Renan Calheiros, Romero Jucá, Eunício Oliveira e Jader Barbalho, o ministro do Turismo Henrique Alves, o ministro das Minas e Energia Eduardo Braga e o ex-presidente José Sarney. A reunião acontece num momento tenso do Palácio do Planalto e a base aliada no Congresso Nacional. E após o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, romper com o governo. Segundo Temer, a conversa foi positiva e Lula elogiou a iniciativa de Renan de apresentar um pacote de medidas anticrise. Temer negou que Renan queira isolar a Câmara ao apresentar as medidas independente da outra casa legislativa. A sensação que eu tenho, e espero que isso se transforme numa convicção, de que a Câmara vai colaborar, porque a Câmara dos Deputados também é preocupada com o país. Lá na Câmara estão os representantes do povo brasileiro. Ninguém quer que o Brasil vá mal. E eu tenho absoluta convicção de que a Câmara vai colaborar. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, voltou a criticar a aproximação do Palácio do Planalto com o Senado. Segundo ele, o governo não pode querer construir uma agenda única para superar a crise econômica sem discuti-la também com os deputados. A Câmara estará disposta a participar de qualquer coisa que seja para o bem do país. Isso não é o problema. Vamos saber que tipo de conteúdo. Até agora, nós vimos apenas um jogo de espuma sem conteúdo concreto e utilizando parte da espuma que já vem da própria Câmara anteriormente. Eduardo Cunha falou após um almoço com o vice-presidente Michel Temer e com a bancada de deputados do PMDB. Ele negou que haja uma tentativa de isolá-lo dentro do partido e afirmou que foi convidado para o encontro de PMDBistas com Lula, mas não compareceu por ter outro compromisso. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Renan Calheiros sugere reformas ao governo, entre elas cobrar no SUS, escancarar áreas indígenas, reservas ambientais históricas para os negócios. Réu no Supremo, investigado na Lava Jato, Renan quer salvar o próprio pescoço, como o governo, e Renan se vende como fiador da estabilidade. Eduardo Cunha é contra o pacote de Renan, já o pacote de Cunha é das pautas bomba contra governo e país. Acusado de receber propina de 5 milhões de dólares, Eduardo Cunha quer não se tornar réu e se faz de conta que Eduardo Cunha não é Eduardo Cunha. Oposições e suas vozes queriam muito o impeachment. Agora, vozes insinuam querer menos. E se faz de conta não saber quais vozes comandam essa agenda.
Collor rompe decoro e da tribuna xinga a mãe do procurador Jadot. E o Senado se faz de surdo. Bomba no Instituto Lula, nem 48 horas das manchetes. E certos jornalistas optam pela polêmica que rende. Foi atentado ou truque? Bomba ou traque? E os ex-presidentes Fernando Henrique e Sarney? Ninguém pergunta e eles não dão um pio. Afinal, a bomba foi no do outro. Ministro do Supremo que vai julgar a Lava Jato, Gilmar Mendes foi à casa do acusado Eduardo Cunha discutir o impeachment de Dilma. Isso foi um escândalo? Não, nada. Pode faltar ainda mais água em São Paulo. E aí? Aí o governo diz que não e fim de papo. 56 mil homicídios ano passado e segue o toque de recolher noturno. Custo humano e econômico brutal. Escândalo? Não, todo ano é assim. Os mortos são quase sempre das periferias, isso é só mais uma notícia. O ministro Levi quer repatriar 200 bilhões de reais. Estima-se que brasileiros tenham mais de $500 bilhão escondidos no exterior. Brasileiros devem mais de 1 trilhão e 300 milhões à Receita. E 71 mil brasileiros ricos ganharam em 200 bilhões de reais em 2013, sem pagar imposto algum. E aí? Aí, corrupto é sempre só o vizinho. Boa noite. Em meio à crise política e especulações sobre impeachment, a presidente Dilma Rousseff volta a falar em respeito à vontade das urnas e repete que enverga, mas não quebra. Dilma discursou nesta tarde durante o encerramento da 5ª edição da Marcha das Margaridas, conhecido Encontro dos Trabalhadores Rurais. Ela foi recebida no estádio Mané Garrincha, em Brasília, com gritos de "não vai ter golpe". Em sua fala, disse que não vai permitir nenhum retrocesso nas conquistas do país. Juntas, nós, Margaridas, que geramos a vida e a defendemos, não permitiremos, repito, que ocorra qualquer retrocesso nas conquistas sociais, nas conquistas democráticas do nosso país. Encerrou citando uma letra de Lenine e voltou a dizer que enverga, mas não quebra. A música diz o seguinte: em noite, e eu vou traduzir em tarde, assim como esta, eu cantando numa festa, ergo meu copo e celebro os bons momentos da vida. E nos maus tempos da lida, eu envergo, mas não quebro. Mais cedo, durante a cerimônia de formatura de novos diplomatas no Palácio Itamaraty, a presidente já tinha feito referência à crise política e falado de novo em respeito à vontade das urnas. O Estado Nacional Brasileiro só é respeitado no mundo na medida em que, em nosso território, se exerce e se respeita plenamente a soberania popular. Essa soberania significa submissão à vontade geral expressa nas urnas. No mesmo discurso, voltou a responsabilizar a crise de 2008 pela situação econômica do Brasil. O impacto da crise de 2008, a maior desde 1929, ainda se faz sentir, e agora particularmente nos países em desenvolvimento. Essa foi a principal razão das medidas econômicas que tivemos de adotar recentemente para minorar os efeitos locais de uma prolongada recessão mundial. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre o novo prazo dado pelo Tribunal de Contas da União ao governo Dilma para explicar as chamadas pedaladas fiscais. O Tribunal de Contas da União, que rugia como um leão diante da prestação de contas de Dilma Rousseff de 2014, miou. O tribunal resolveu dar um novo prazo para Dilma Rousseff se defender, mais 15 dias. Esse novo prazo foi construído nas últimas 48 horas depois que Renan Calheiros redescobriu as maravilhas de ser governista e se reaproximou de Dilma Rousseff. Do nada apareceu numa comissão do Senado um requerimento de um senador governista, Otto Alencar, pedindo ao Tribunal de Contas que desse um novo prazo para Dilma se defender de pontos adicionais que foram levantados pelo representante do Ministério Público no TCU.
Esse requerimento foi aprovado com uma velocidade de um raio, em votação simbólica, e foi enviada para o TCU. Ali, o ministro relator das contas de 2014, Augusto Nardes, um ex-deputado federal do PP, Partido Progressista do Rio Grande do Sul, sugeriu ao plenário do TCU que desse mais 10 dias para Dilma Rousseff. Um segundo ministro, Bruno Dantas, achou pouco e sugeriu 30 dias. Quem é Bruno Dantas? É um ex-consultor do Senado que foi indicado para o TCU por Renan Calheiros. 30 dias pareceu demais. E um terceiro ministro, Raimundo Carreiro, propôs um meio termo, nem 10, nem 30 dias, 15 dias. Quem é Raimundo Carreiro? É um ex-secretário-geral do Senado Federal. Foi indicado para o TCU pelo grupo político de José Sarney e Renan Calheiros. Prevaleceram os 15 dias sugeridos por Carreiro. Esses 15 dias serão muito importantes para Dilma Rousseff. Ela que já está se recompondo no Senado, pode utilizar esse prazo para se reaproximar também dos deputados federais. Cabe a deputados e senadores dizer se as contas de Dilma de 2014 serão aprovadas ou rejeitadas. A eventual rejeição dessas contas abre o caminho para a apresentação de um pedido de impeachment. Até ontem, imaginava-se que o TCU reprovaria as contas de Dilma por unanimidade. Hoje tem-se a impressão de que essa unanimidade já foi para o beleléu, algo que enfraquece a posição daqueles que pretendiam utilizar o parecer do TCU como porta de entrada para o pedido de impeachment. O TCU tem mais 15 dias para dizer de que matéria-prima é feito. Por ora tem-se a impressão de que um dos grandes erros da humanidade é o conchavo não doer. Boa noite. O presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski, anunciou que vai enviar ao Congresso uma nova proposta de reajuste para os servidores do Judiciário. A categoria está em greve desde junho. Após reunião com os outros ministros da Corte, ficou decidido que o STF vai enviar ao Executivo uma proposta de aumento de pouco mais de 41%. Além disso, os ministros querem aumentar o próprio salário para pouco mais de R$ 39 mil. A questão do reajuste já criou polêmica este ano. Em junho, o Senado aprovou um aumento para o Judiciário que variava entre 53% e 78%, mas o texto foi vetado pela presidente Dilma Rousseff. A Câmara dos Deputados instalou hoje a CPI que vai investigar os fundos de pensão e confirmou a decisão do presidente da Casa, Eduardo Cunha, de excluir o PT dos postos de comando. O presidente da CPI é Efraim Filho, do Democratas, e o relator Sérgio Souza, do PMDB. Efraim Filho disse que a comissão vai se aprofundar nas questões fraudulentas nos fundos e que pretende revirar as entranhas dessas caixas pretas. Além dessa CPI, o PT está fora do comando da comissão que vai investigar o BNDES. O anúncio da criação dessas duas CPIs foi feito no dia 17 do mês passado, quando Eduardo Cunha rompeu com o governo Dilma Rousseff. O ar seco persiste sobre todo o estado de São Paulo e, com isso, além do sol forte e do calor, também há preocupação com a qualidade do ar. Os níveis de umidade fecharam o dia por volta de 30% aqui na região metropolitana e abaixo desta marca em cidades do interior. Vamos à previsão com Mariana Armentano. A grande massa de ar seco continua barrando a entrada de frentes frias em direção ao sudeste. Com isso, ainda não há possibilidade de chuva aqui em São Paulo nos próximos dias. Nesta quinta-feira, o tempo vai continuar bastante seco, ensolarado e quente em todas as regiões paulistas. A máxima amanhã chega aos 33 graus em Votuporanga, no noroeste do estado, 31 graus em Ribeirão Preto, em Araraquara e em São José do Rio Preto. E na faixa leste vai fazer 28 graus na cidade de Campinas. Aqui na Grande São Paulo, os próximos dias continuam bem parecidos, com muito sol e temperaturas bem acima da média para o inverno. Nessa madrugada aqui na capital, mínima de 13 e máxima amanhã à tarde de 27 graus. E tanto na sexta-feira quanto no sábado, o calor aumenta ainda mais. E a máxima bate na casa dos 28 graus. A seguir, helicóptero militar americano cai no mar perto da ilha japonesa de Okinawa. E explosão na China. O chão tremeu e o impacto do fogo foi sentido a quilômetros. Pelo menos 13 pessoas morreram. O governo federal lançou o Plano Safra.
São mais de 216 bilhões de reais para apoiar a agricultura familiar e empresarial. O maior investimento da história do agronegócio brasileiro. É mais desenvolvimento para o agricultor familiar, para o médio e para o grande produtor, para as cooperativas e para a comunidade também. O Banco do Brasil é o maior financiador dos recursos do Plano Safra, porque é o Banco do Brasil. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Liber é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Liber. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Na saúde, 6 milhões de pessoas recebem medicamentos gratuitos. Com mais médicos, mais de 2.500 profissionais beneficiam 8 milhões de paulistas. Na educação, 340 creches foram concluídas. E o Pronatec qualifica 1.400.000 jovens e trabalhadores. O Minha Casa Minha Vida já realizou o sonho de mais de 398 mil famílias em São Paulo. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Hoje tem o quadro Divas que Inspiram. E a bonitinha que vai bater um papo comigo é a eterna garota de Ipanema, Elô Pinheiro. Vamos saber mais sobre a vida e a carreira dessa mulher que inspirou só ele, Tom e Vinícius, só os dois. José Armando Vanucci fica de olho na TV. E a música está garantida com a cantora Maria Antunes, da banda Babado Novo. Todo seu, hoje, 10h30 da noite, e eu, como sempre, aqui te esperando. Vem. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. Fortes explosões atingem a área industrial da cidade portuária de Tianjin, no nordeste da China. 13 mortes foram confirmadas e pelo menos 300 pessoas ficaram feridas. De acordo com a mídia estatal chinesa, o acidente foi causado pela explosão de um carregamento no porto da cidade, no setor de transporte de produtos perigosos, por volta das 11h30 da noite, horário local. Moradores da região afirmam que o chão chegou a tremer e que o impacto da explosão foi sentido a vários quilômetros de distância. Helicóptero militar americano cai no mar perto da ilha japonesa de Okinawa quando tentava pousar num navio. O helicóptero Black Hawk estava em missão de treinamento e caiu a 30 quilômetros da base americana de Kadena. Os 17 tripulantes foram resgatados. 7 ficaram feridos, mas não há informações sobre o estado de saúde deles. O aparelho foi retirado do mar e colocado no deck do navio da Marinha Americana. A causa da queda está sob investigação. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, conheça as comidas que são consideradas sagradas para algumas religiões em Mundo à Mesa. Assista agora, Todo Seu.